Seja muito bem-vindo a você, a este Mais Talks Lá. Nós estamos voltando à nossa programação normal, depois do especial Libertadores que nós postamos aqui no canal do YouTube na segunda e na terça-feira, respectivamente, com as entrevistas do Mauro Santana e também do William Godoy, que a gente pôde focar mais um pouco na volta da Libertadores, e que de forma muito humilhante e desastrosa nós reestreamos com a goleada sofrida para o Independente Del Valle por 5-0. E para comentar sobre esse jogo em específico e também outros assuntos, né, que podem ter consequências em relação a esse jogo, eu estou aqui com o nosso parceiro Vitor Santos. Vitor Santos também que vai falar bastante desses assuntos. E nós vamos tentar concluir algumas linhas de raciocínio, alguns pensamentos para a gente realmente ter alguma definição nessa equipe, nesse momento do Flamengo, que sem dúvidas vai ficar muito marcado de forma negativa na história do clube. Seja muito bem-vindo, Vitor. Fala, Bruno, um prazer gravar contigo novamente. Então, um jogo que já começou errado desde o primeiro minuto, né? O Flamengo que já entrou em campo com uma escalação bem criticada pela torcida e o Flamengo não conseguiu demonstrar um bom futebol desde o minuto inicial até o minuto final do jogo contra o Independente Del Valle. O que vimos ontem foi apenas um time jogando e o outro assistindo, né? Parecia um treino da equipe equatoriana que fez 5-0 no Flamengo, mas que podia ter sido 6, 7, 8, porque o jogo estava muito fácil e propício para o Independente Del Valle. Cara, Vitor, foi sem dúvidas a maior derrota da história do Flamengo na Libertadores. O Flamengo nunca tinha sofrido uma derrota assim na competição com esse placar de 5-0. E nós comentávamos aqui, né, tanto no Talk Fla, no Extra Talk Fla, com o Mauro Santana, no William Godoy. E assim, cara, o Independente, eu também deixei claro no episódio com o William, na terça-feira, que o Independente tinha, na minha opinião, a equipe que seria a mais provável de chegar na reta final da Libertadores, por ser um time muito bem aplicado, muito bem já consolidado. E assim, a estratégia que o Domenech usou para enfrentar o Independente ontem, a gente até em certas situações pode entender o porquê de ter feito aquilo. A questão é que em nenhum momento a estratégia que ele montou, ela foi aplicada. Em nenhum momento tudo que ele treinou durante esses dias foi realmente realizado. Tipo, não foi nada, cara, planejado, podemos dizer assim. Parecia que o Flamengo não treinou, parecia que o Flamengo tinha jogado, sei lá, ontem, antes de ontem, e o que não foi o caso, cara. Nós jogamos nessa quinta-feira e parecia que o Flamengo tinha jogado na terça. O Flamengo entrou morto em campo. A própria marcação no início do jogo, como o Flamengo já apresentou, na primeira bola, quando o Independente pegou na saída de bola, né? No primeiro momento do jogo, o Flamengo já deixou claro sua proposta de jogo, que é realmente esperar o Independente. Tanto que a linha média formada pelos principais jogadores da frente, eles aconteciam já no meio campo, ou seja, iam esperar o Independente atacar para poder se segurar e alguma jogada trabalhada de contra-ataque, o Flamengo pudesse efetuar alguma chance criada, o que não aconteceu no jogo. O Flamengo, até quando teve a bola, o Flamengo foi muito displicente, não sabia o que fazer com ela e foi totalmente engolido merecidamente pelo Independente Del Valle, que se mostrou de forma contundente que é um dos favoritos a levar essa Libertadores, tanto pelo futebol que joga e tanto por não ter muito concorrentes que estejam em alto nível. Então isso favorece demais para o Independente, por mais que nós é, sejamos o atual campeão da Libertadores, nós não demonstramos nem um pouco não demonstramos nenhum respeito, pelo menos nessa atual edição e nessa reestreia da Libertadores, que a gente realmente tem condições de mostrar para os outros clubes que a gente pode chegar lá na final de novo. Pelo menos nessa partida contra o Independente, realmente o Flamengo não mostrou nenhuma satisfação ao seu torcedor e também para quem acompanha o futebol, Vitor. Então, Bruno, a respeito do jogo de ontem, eu achei que a estratégia montada pelo Flamengo foi muito equivocada desde o primeiro minuto do jogo. O Flamengo que entrou em campo no 4-2-3-1 para atacar e para se defender estava em blocos, montado no 4-1-4.
com o Ilharão sendo responsável por preencher aquele espaço à frente da zaga. Porém, o Independente Del Valle, enxergando muito bem isso, que não estava conseguindo produzir o jogo de amplitude como o Lígio Guerreiro, o que a equipe equatoriana conseguiu enxergar? Os espaços no meio-campo do Flamengo, que foram vários durante o jogo, principalmente no segundo tempo. O Independente Del Valle começou a ganhar o meio-campo, principalmente com a boa atuação de Faravelli, que é um jogador muito dinâmico, e Caicedo, que foi um dos melhores em campo ontem. Em vários momentos do jogo, esses dois meias do Independente Del Valle, que jogam à frente de Pereirano, como se fosse um triângulo ali no meio campo do Del Valle, que Pereirano fica responsável por jogar à frente da zaga, e os dois jogam à frente de Pereirano, tanto Caicedo quanto Faravelli. O Independente Del Valle começou a forçar muito o jogo por ali, e conseguiu encontrar muitos, mas muitos espaços pelo meio campo do Flamengo. Em vários momentos, esses dois meias pegavam o Ilharão sozinho. E claro que com uma superioridade numérica, com essa facilidade para tocar a bola, justamente pela altitude, o Flamengo estava num beco sem saída. Tanto é que o primeiro gol acontece com uma boa superioridade numérica do Independente Del Valle, que consegue levar 5 jogadores contra 4 marcadores do Flamengo, que acaba saindo num gol muito bonito, um gol coletivo, um gol que aconteceu em diversos momentos da Sul-Americana ano passado, e mais uma vez conseguiram fazer mais um golaço, né? E, Bruno, foi basicamente isso durante o jogo inteiro. E o segundo gol aconteceu, algo assim que parecia pelada, cara. Foi algo muito, muito desanimador falar isso como torcedor. Como aconteceu o segundo gol do Independente Del Valle. Preciado conseguiu passar no meio de 3 jogadores do meio campo do Flamengo. Isso não pode acontecer, isso é inadmissível. Estamos falando de um time que é o atual campeão da Libertadores, um time que está jogando a liderança do grupo e toma um gol daquilo ali. Tudo bem que foi um arremate muito bonito, um golaço do jogador do Independente Del Valle. Lógico que ele não tem culpa nenhuma da falha bizarra coletiva do Flamengo, mas a forma como aconteceu o gol, a forma como Preciado saiu da lateral direita até o ataque foi algo muito constrangedor para o Flamengo. E aí, com o passar do tempo, tendo campo e mais fôlego, o que vimos foi um verdadeiro passeio, né? O Flamengo que, por uma estratégia muito equivocada de adiantar a marcação para tentar roubar a saída de bola do Independente Del Valle, não viu a cor da bola. E como a gente bateu aqui bastante nessa tecla, a gente elogiou bastante a forma como a saída de bola do Independente Del Valle é muito limpa. É a melhor saída de bola da América do Sul. Se você está jogando contra eles na altitude, for inventar e marcar em cima, a chance disso dar errado é muito grande. É como se fosse um suicídio. E eu achei a estratégia do Flamengo muito tosca, muito infantil, até mesmo muito criança. Faltou um pouco mais de malícia, um pouco mais de inteligência para explorar o Independente Del Valle e, principalmente, reconhecer a qualidade na saída de bola do time equatoriano, que é muito bom. É uma saída de bola muito qualificada, que raramente eles conseguem errar passes naquele setor. E aquilo, quando você vai marcar um adversário tão qualificado, sob pressão, adiantando as linhas, se o adversário conseguir sair daquele espaço de zona ali de aperto, o adversário vai encontrar um caminho todo livre, seja pelo corredor, seja pelo meio. E isso aconteceu pelo menos umas 7, quase 10 vezes no segundo tempo. Aconteceu direto. E eu não estou sendo exagerado. Isso aconteceu em muitos circuitos durante o segundo tempo. E aquilo, né, Bruno? Infelizmente, foi um placar assim, vergonhoso. A pior derrota da história do Flamengo na Libertadores. Mas aquilo, tudo isso foi um resultado justamente por causa de consequências erradas. Ideia errada, estratégia totalmente equivocada, jogadores sem tesão em jogar, jogadores desatentos em vários momentos do jogo, que acabou nessa vitória aí vergonhosa. Vitor, uma análise muito interessante que o Vitor Sérgio, que foi o comentarista do jogo de ontem, né, na transmissão pelo Facebook,
com a narração do Jorge Igor. E antes mesmo nos primeiros minutos de jogo, antes do Independente Del Valle fazer o primeiro gol, o Vitor Sérgio destacava que o Flamengo, a escolha que o Flamengo fez em não adiantar sua marcação no primeiro tempo, era uma escolha acertada do Domenech, na opinião dele, e também na minha opinião, porque se o Flamengo colocasse aquela marcação em cima, já na saída de bola do Independente Del Valle, é meio que você, realmente, como você falou, é suicídio, porque um time que tem uma série de bola muito limpa, muito organizada, muito bem aplicada e que já vai fazendo isso há anos, cara, e o Flamengo que está no processo de montagem de jogo, seria altamente suicídio você fazer isso. Tanto que no segundo tempo o Flamengo fez isso e acabou sofrendo o que sofreu. Então, no primeiro tempo, foi interessante essa análise do Vitor Sérgio, eu estou compartilhando dele porque será de bastante significância para a gente entender como é que foi o jogo. E outra coisa que o Vitor Sérgio também falou foi a questão do Flamengo toda vez ele voltar a bola para o César e quando a bola chega no César, com os pés, claro, tentar trabalhar a saída de bola com a marcação pressão da saída de bola do Independente Del Valle. Por quê? Se o Independente Del Valle ele faz aquela marcação já na saída de jogo do Flamengo e o Flamengo consegue quebrar essa marcação, ou seja, a partir do meio campo o Flamengo vai ter muito espaço, porque como o Independente ele vai fazer aquela pressão com muitos jogadores lá na frente, e se o Flamengo consegue sair dessa pressão na saída de bola, tocando realmente de forma organizada e objetiva, a partir do meio campo e do ataque, o Flamengo tem muito espaço para atacar e avançar o seu jogo. Algumas vezes isso aconteceu, mas na maioria das vezes foi chutão do César, foi erro de jogador na saída de bola que culminou em algumas vezes em escanteio para o próprio Independente lá no campo de defesa do Flamengo e também na saída de lateral para o Independente. Algumas vezes o Flamengo teve essa oportunidade e quebrou esse espaço do Independente e gerou espaço para a gente avançar. Só que o time não sabia o que fazer com a bola ontem e não se tornou nada objetivo. E assim, a escalação inicial do Domenech, ela foi muito criticada porque o Flamengo iria jogar, como muita gente imaginou, realmente defensivamente, e automaticamente quando você joga dessa forma, tem que ter pelo menos uma válvula de escape, como um jogador de velocidade, como o Bruno Henrique ou o Michael, né? Mas só que isso não aconteceu. Ele povoou o meio campo, tentando realmente cobrir aquele espaço, fazer aquela marcação e tentar cadenciar o jogo com a bola, para que no segundo tempo ele fosse um pouco mais agressivo e realmente para não se desgastar também no primeiro tempo. Mas toda a ideia, toda a estratégia que o Domenech ele tentou aplicar deu errado. Deu errado assim, cara, de uma forma muito vergonhosa, muito humilhante. E assim, Vitor, essa derrota do Domenech é compreensível muita gente pedir a demissão dele. Não apenas, claro que ontem foi o principal estopim para culminar de muita gente e realmente querer a saída dele. Mas não é só pelo jogo de ontem, mas também, cara, o Flamengo contra o Ceará também fez uma partida muito apática. Cara, a partida contra o Ceará e em relação ao Independente, o Flamengo não mudou nada. Porque nós sofremos 2 gols do Ceará, mas não sofremos 5 porque era o Ceará que estava jogando. Ou seja, o Ceará não tinha toda a competência técnica e a qualidade tática que o Independente teve de aplicar uma goleada no Flamengo, entendeu? Então, assim, se o Então, Bruno, Flamengo. e só pegando, antes de você falar, essa questão que você está batendo aí na tecla a respeito do Flamengo não ter tomado mais o Ceará. Então, Bruno, eu acho o seguinte, que se o Flamengo não tivesse tomado uma goleada ontem, seria mais para frente. Até porque o Flamengo deixa espaços para o adversário conseguir usar aquilo ali, principalmente à frente da zaga. Aquilo que a gente fala que é a zona 14, que é a zona mais crucial do campo, é a zona que mais leva perigo ao adversário. É o exato... É aquela zona que acontece mais gols, mais situações claras de gols, né? E o Flamengo deixa aquilo ali de uma maneira muito desprotegida. Ou seja, se o adversário for qualificado ao ponto de conseguir enxergar esse grande defeito, porque não é um defeito pequeno, é um grande defeito. Ontem, como eu falei, Falabella e Caicedo caíam sozinho ali contra o Ilharão, os 2 contra 1. Ou seja, há uma superioridade numérica aí. E a chance disso
dar ruim para o Flamengo é muito grande. Só basta o adversário saber utilizar isso ao seu favor. Ou seja, se o Flamengo não corrigir isso, outros adversários irão aproveitar isso no decorrer da competição, seja Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, seja o que for. Se o Flamengo não conseguir enxergar esse erro e tentar corrigir isso urgentemente, o Flamengo vai continuar sofrendo muito. Só basta pegar um adversário qualificado. Ontem foi o Del Valle, mas amanhã pode ser, sei lá, o Palmeiras, um River Plate, um Grêmio, um Boca Juniors, enfim, eu não sei. Mas o que precisa ser feito é consertar urgentemente aquela zona à frente da zaga. O Flamengo é um time que sofre muitos gols. É bem triste falar sobre isso, mas o Flamengo já entra em campo sabendo que vai tomar um gol. Vou mais além, 2 gols por jogo. É algo assim, muito triste, é algo realmente desesperador, é algo para criticar, para bater na tecla, porque isso precisa ser corrigido urgentemente. Pode falar, Bruno. Cara, eu só vou complementar a questão do Domenech. Eu nem vou mais. Eu acho que o jogo de ontem, cara, a gente não tem nem muito o que falar, porque, tipo, tudo que a gente precisava ver foi muito exposto, muito, de forma muito clara, com muita notoriedade, os erros apresentados pela equipe. Assim, cara, o Flamengo, da forma como jogou ontem, ele iria jogar, querendo ou não, como você muito bem falou, no próximo jogo contra o Barcelona. E assim, no próximo jogo contra o Barcelona, seja qual for outro jogo futuramente, uma hora isso ia acontecer. Mas a questão é que, será que essa derrota foi realmente, como é que se diz, necessária para acordar o time, para acordar o Domenech em relação às suas ideias de jogo? Eu não sei, sinceramente. E acho muito difícil o Domenech. Eu não estou pedindo a saída do Domenech. E assim, para quem acompanha o Taco Fla, acho que nos primeiros episódios da gente, eu deixei claro que, independentemente se o Domenech dá certo ou não, é questão de da gente realmente ganhar título ou não apresentar o futebol desejado, eu não demitiria ele até o fim dessa temporada. Pois, assim, não faz sentido, na minha visão, hoje demitir um treinador. Claro que eu entendo perfeitamente quem quer a saída dele, eu compreendo perfeitamente. Mas eu, na minha opinião, na minha visão, eu não demitiria ele por causa de um todo contexto que nós temos que levar em consideração para levar a possibilidade dessa demissão hipotética. Porque, cara, eu, assim, concordando em parte com quem quer a demissão do Domenech, eu também vejo por um lado. Eu acho que depois dessa derrota por 5-0, acho muito difícil o Flamengo se reinventar e apresentar uma forma de jogar que todo mundo quer, que o Flamengo tem a capacidade de apresentar pelo elenco que tem. E assim, a minha expectativa desse time dar certo com o Domenech, eu acho que, cara, beira ali nos 10% de 100, entendeu? Depois dessa partida realmente caiu muito o conceito do Domenech. E assim, sem dúvida nenhuma, com muita justiça, realmente deve cair. Eu não demitiria o Domenech, eu acho que seria um erro demiti-lo agora, porque temos que levar em consideração quem assumiria, qual seria o técnico, qual seria o técnico que o Flamengo não tentou antes de contratar o Domenech e que tentaria agora e que daria certo na questão de realizar a contratação. Cara, o Flamengo pode pensar em vários nomes, se demitir agora, mas quem é que vai substituir ou quem pode ser realmente salvar a temporada? Salvar a temporada, eu digo em questão de levantar um título de expressão, que é uma Copa do Brasil, um Brasileirão, uma própria Libertadores, que são competições que nós estamos vivos ainda. Eu acho muito difícil, cara. E as opções que nós temos aqui no Brasil são muito escassas. Claro que tem alguns nomes que uma parte da torcida gosta e tudo mais, só que no geral não é um nome consolidado. Domenech, ele também não era um nome consolidado, mas também ele tinha muita expectativa pelo fato de ser o auxiliar técnico do Guardiola por vários anos, por conviver no futebol da Europa por vários anos e tudo mais. A gente achava que ele seria capaz de implementar tudo que ele adquiriu de conhecimento lá fora e tentar aplicar aqui. Claro que, como ele não acabou o ciclo dele no Flamengo ainda, neste momento que nós gravamos, ele ainda é técnico do Flamengo, ele ainda tem a oportunidade. Só acredito que depois desse jogo contra o Independente,
fica muito difícil, cara, realmente ele reverter essa situação. Por exemplo, do Flamengo realmente conseguir conquistar algo conquistar algo nessa temporada, fazer o time jogar. Não só pelo fator técnico, eu não tenho dúvidas que ele é capaz de assumir uma equipe e realmente adotar uma qualidade técnica que, com o tempo ou não, será desenvolvida, se seja um tempo mais curto, se seja um tempo mais longo e tudo mais. Mas na minha visão, acho muito difícil dele conseguir isso. Ah, mas Bruno, então se você não acha que nós não temos mais expectativa, né, de realmente ele fazer esse time jogar, então por que continuar com ele? Pelo simples fato de que, cara, se coloque no lugar de Marcos Braz. Marcos Braz praticamente é o cara que decide ali quem foi o técnico do Flamengo ou não. Claro que tem o presidente e também tem outras pessoas ali dentro do clube que, de uma forma ou outra, influenciam em cada decisão. Mas o Marcos Braz, por ser o principal nome do futebol do Flamengo e pela relação que ele já tem com o Domenech, que foi criada durante todo aquele tempo de negociação e tudo mais, fica muito complicado dele demitir um técnico que tem menos de 15 jogos pelo clube. E assim, eu tenho as minhas convicções de que ele não poderia ser demitido agora, claro, agora, assim, no jogo em relação a hoje, entendeu? Claro que se realmente acontecer vários outros jogos que a gente realmente tiver uma atuação muito apática e que a gente realmente seja derrotado, aí é claro que uma hora ou outra isso vai se tornar impossível de você realmente tentar compartilhar esse ambiente com o desempenho em campo e os resultados. Uma hora ou outra ele vai ser demitido ou não. Ele vai sair do Flamengo, mas acredito que é muito cedo ainda para a gente avaliar. Mas eu entendo perfeitamente para o torcedor que realmente quer a demissão dele, cara. E assim, E foco. Bruno, é o seguinte, também a gente tem que frisar algo aqui, né? Se o Flamengo chegar ao ponto de demitir o Domenech hoje, no caso, o Flamengo vai estar assumindo um atestado de incompetente. E outro, o Flamengo vai fechar as portas para os técnicos estrangeiros, porque se coloca no lugar de um possível candidato a treinador do Flamengo que seja estrangeiro, no caso, vendo essa situação, vendo que o Flamengo contratou um técnico catalão e em menos de 2 meses foi lá e demitiu ele. E aí como é que fica? Qual técnico vai conseguir aceitar isso? Vai conseguir aceitar isso, vai conseguir aceitar esse desafio de treinar o Flamengo, sendo que o Flamengo acabou de demitir um técnico em menos de 2 meses de trabalho. O Flamengo conseguiu criar uma avaliação e dizer que esse treinador não tem capacidade de treinar mais o Flamengo em menos de 2 meses. Se coloca no lugar do possível treinador estrangeiro que pode vir para o Flamengo. Ou seja, se o Flamengo chegar ao ponto de demitir o Domenech, hoje o Flamengo vai estar fechando as portas para os técnicos europeus, porque ninguém vai aceitar esse desafio maluco, porque vai ficar nítido que houve um grande erro de avaliação, uma grande irresponsabilidade da diretoria, junto com incompetência também, e muito sem sentido isso. Tudo bem que eu respeito bastante quem quer a demissão de Domenech, eu respeito demais quem pensa que ele não deve mais ser mantido como treinador do Flamengo e tal. Mas aí estou começando a ler alguns nomes de Renato Gaúcho, Sampaoli, tem que trazer Thiago Nunes, tem que trazer técnico estrangeiro, Gabriel Aires, tem que trazer sei lá quem. Mas aí é aquilo. Se o Flamengo chegar a demitir o Domenech, o próximo treinador não vai ter tempo para treinar o time. Não vai ter tempo, vai ser essa mesma rotina maluca. O próximo treinador, se o Domenech for demitido, vai enfrentar essa turbulência no calendário, que você praticamente não treina, não tem como você colocar a sua filosofia, a sua metodologia, a forma como você enxerga o futebol em prática. Ou seja, no máximo um treino por semana, viajou, jogou, volta, descansa, faz um treino, viaja e joga. Vai ser só assim, nesse ritmo intenso, nessa coisa maluca que é o calendário do futebol brasileiro. Ou seja, eu entendo bastante quem pede a saída de Domenech. Porém, já criar uma autoavaliação, assim, em menos de 2 meses de trabalho, para chegar ao ponto de demitir o treinador, eu acho que, além de demitir, está assinando um papel de incompetência.
Vitor, você falando nessa situação, né? E realmente nós temos que levar em consideração todo o contexto, cara. De se Domenech for demitido ou não, realmente nós temos que, cara, avaliar todas as possibilidades, porque Marcos Braz, ele vai dar uma entrevista coletiva amanhã pela Flá TV a partir de 1h30 da tarde, e eu acho muito difícil demitir o Domenech agora. Nós vamos realmente conceder uma entrevista coletiva para anunciar que o Domenech está fora. Eu não acho que isso vai acontecer. Claro que tem remotas possibilidades, mas acredito que isso não vai acontecer. E assim, por mais que eu não queira a demissão do Domenech, isso não significa também que eu tenho que aceitar a situação como está. Por exemplo, cara, se não for demitir o Domenech, tem que realmente haver, cara, uma reunião e de olho no olho, cara, como dirigente do Flamengo, o próprio presidente, o próprio Landim que ele não costuma ficar lá no CT, né, todos os dias. Quem tem mais esse papel é o Marcos Braz, que acompanha toda a movimentação do futebol diariamente. Mas, cara, tem uma relação com os jogadores, com a comissão técnica, com os dirigentes, porque por mais que o dirigente, que seja Marcos Braz, ou o presidente, o Rodolfo Landim, queira a permanência do Domenech, tem várias outras pessoas que fazem parte da instituição, do Clube de Regatas do Flamengo, que querem a saída dele. Então, por mais que você tem dois nomes principais, como o Marcos Braz e o Rodolfo Landim, que eu estou falando aqui nossa posição, caso eles queiram permanecer com o Domenech, tem várias outras pessoas que fazem pressão nessas duas pessoas, que é o Marcos Braz e o Landim, que é o pessoal do conselho, o próprio BAP, e assim, tem vários setores que podem não querer a permanência dele. E assim, para não soar como uma ditadura, nós podemos dizer assim, algumas coisas o Braz e o Rodolfo Landim vão ter que ceder, porque eles compõem, claro, uma situação muito importante, hierarquicamente na situação do Flamengo, na política do Flamengo. Mas eles não são as únicas pessoas que têm o poder de decisão ali. E é por isso que, cara, tem que haver uma reunião com o jogador, principalmente os jogadores. Os jogadores são as pessoas, são as pessoas que é aplicado o trabalho em campo. A gente fala muito do Domenech, mas também os próprios jogadores, a gente tem que levar em consideração que, cara, uma situação muito lamentável que nós estamos vivendo no Flamengo. Tanto na parte do Domenech, tanto na parte dos jogadores que não tem, são poucos que a gente conta no dedo, nos dedos e que realmente estão fazendo uma boa atuação digna do Flamengo. No jogo contra o Independente, eu não consigo ver ninguém que fez uma atuação digna de Libertadores da América. Ô, Vitor, Exatamente, só Bruno. para a gente encerrar, né? Você pode também citar aí as perguntas que o pessoal fez para a gente? Assim, vou citar assim aqui. Vou começar com uma pergunta aqui de Renato Gutenberg. Renato, um abraço aí, cara, pelo apoio. Você está dando uma moral imensa para a gente, sempre divulgando o nosso trabalho e tal, no grupo lá do LPC, né? Dando um apoio muito grande, que é fundamental para esse nosso projeto. Então, vamos lá. A pergunta de Renato, vou respondê-la. Abre aspas. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o Rogério Ceni. Se vocês acham uma boa opção agora, já com a temporada rolando, porque ele conhece os jogadores e tem experiência na Libertadores. Ponto de interrogação e fecha aspas, né? Então, Renato, a respeito de Rogério Ceni, eu acho ele um treinador promissor aqui a nível do futebol nacional. Levando em consideração que o nível aplicado no futebol brasileiro é nivelado por baixo e ele surge como um dos poucos treinadores promissores dessa geração, seja ele Rogério Ceni, Thiago Nunes, o Diniz, que é muito falado e tal, mas até o momento mostra muita irregularidade no trabalho dele no São Paulo, né? Então, Renato, a respeito de Rogério Ceni, eu acho que ainda falta ele se provar em um grande projeto de time grande. Ele passou pelo São Paulo, mesmo respeitando a história dele pelo São Paulo, mesmo sendo o maior clube do São Paulo, ele não conseguiu ir bem como treinador. Foi para o Cruzeiro e aí se envolveu naquela panela, envolvendo jogadores, briga de diretoria, uma série de coisas, e não deu certo. Mas é impressionante e deve ser respeitado o trabalho dele no Fortaleza. Ele faz um trabalho bem interessante,
Porém, eu acho que ele ainda precisa de um pouco mais, de um trabalho em uma equipe grande para que possa dar credencial e elevar o patamar dele como técnico grande no cenário nacional. Eu ainda acho que ele é uma boa aposta, mas, como eu falei, eu acho que ele ainda precisa se provar mais como técnico antes de assumir um elenco tão pesado como o Flamengo. Concordo perfeitamente, Vitor, no seu comentário. E, querendo ou não, o Rogério Ceni, ele para mim ainda é uma aposta por não ter. O único trabalho consolidado que ele tem é no Fortaleza. E o Fortaleza, claro que é um clube que aí todo mundo conhece, né? Que já de uma forma nacional, mas não é um grande clube que tem grandes jogos, que tem grandes resultados. E o Rogério Ceni, ele ainda precisa de uma experiência, porque na minha visão seria uma aposta contratá-lo ele para substituir o Domenech. E em que sentido nós estaríamos alterando na comissão técnica da gente? Porque o próprio Domenech, ele é uma aposta também, entendeu? Então, acho que assim, se fosse para sair o Domenech, sem dúvida nenhuma, o próximo treinador seria com um nome mais consolidado. E assim, o Rogério Ceni, eu acho que ele tem um potencial para poder explorar como técnico aqui no Brasil. É um dos poucos técnicos que da nova geração, nós podemos dizer assim, que eu respeito bastante e que realmente tem grande futuro como técnico, como futuro como um treinador de futebol. Mas eu ainda acho muito cedo a possibilidade dele dirigir o Flamengo hoje, com tanto de estrela que o Flamengo tem. E, Vitor, para dar continuidade à questão de perguntas, eu também vou selecionar aqui e vou mandar um abraço logo para o Anderson Timóteo, que perguntou sobre a questão do Domenech. Então, vou ler a pergunta aqui. Abre aspas para Anderson Timóteo. Um grande abraço para você e obrigado pela pergunta. Até que ponto o Domi tem culpa no desempenho da equipe? Os jogadores não têm uma grande parcela de culpa também? Com certeza. A questão da parcela de Domi, realmente ela é muito, podemos dizer assim, referencial. Porque ele é o técnico, ele é a cabeça pensante ali da comissão técnica e de todo o futebol profissional. Porque quem organiza o futebol que o Flamengo irá aplicar em campo é o treinador. Claro que a gente realmente bate bastante na tecla do Domenech, e a serviço de comparação, o técnico passado dele foi um dos maiores técnicos da história do clube, que foi o Jorge Jesus. Então a pressão é natural que o Domenech está sofrendo agora. A questão é, nós também temos que levar em consideração os próprios jogadores que são a matéria-prima que é aplicado todo o trabalho em campo. Então, por exemplo, facilmente eu posso dar exemplo de jogadores que não estão numa situação boa de desempenho. Gerson, Arão. Arão que um jogo ou outro ele faz aquele jogo bem, mas não é o Arão regular que nós estamos acostumados a ver. Até o próprio Everton Ribeiro, antes mesmo de ele realmente ter uma sequência muito regular, né? A partir daquele jogo contra o Bahia, né? Que fez uma grande partida e tudo mais. Everton Ribeiro não via totalmente focado nos grandes jogos. O Arrascaeta, que para mim, nessa temporada, de um contexto geral, tá deixando muito a desejar. O Bruno Henrique nem se fala, assim, dispensa comentários do Bruno Henrique nessa temporada. Ele teve um ótimo início, claro, lá no começo, né? Na Supercopa, na Recopa, e assim, nos jogos que o Flamengo também teve na Libertadores, contra o Júnior Barranquilla e também contra o Barcelona no Maracanã, teve boas atuações, mas depois da pandemia, quer dizer, depois dessa volta, né, que nós tivemos, tá deixando muito a desejar. E o Gabigol também, o Gabigol não tá vivendo sua melhor fase, tá deixando a desejar. E assim, cara, por mais que o Domenech ele tenha falhas muito graves que apresenta no seu estilo de jogo, os jogadores, cara, têm uma grande parcela também de culpa. E em questão de porcentagem, eu divido 60% para o Domen e 40% para os jogadores. Os gols que nós tomamos ontem do Independente são inaceitáveis em qualquer situação tática que o Flamengo esteja enfrentando ali. Porque realmente os jogadores estavam muito apáticos e para quem é o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro, jogando numa instituição como o Flamengo, recebendo dia, você não pode ter em hipótese alguma uma atuação daquela como o Flamengo teve na noite de ontem. Claro, na parte tática e também na parte individual. Então, assim, claro que temos que levar
em consideração a questão do Dome, mas com certeza os jogadores têm grande parcela também de culpa do atual momento do Flamengo, e isso tem que ser cobrado. Então, Bruno, o maior exemplo disso é o segundo gol, né? Marcado por Preciado. Ele sai da lateral e consegue passar por dois ou três marcadores do Flamengo, como se estivesse passando por criança, né? Eu acho que os jogadores têm sim uma boa parcela de culpa nessa fase terrível do Flamengo. E vamos dar Conforme, continuidade às perguntas, né, Bruno? Você vai falar alguma coisa? não só para complementar nessa parte do Preciado, cara, a forma como ele passou do Gerson e do Arão naquele meio campo foi ridículo, inaceitável, cara. Dificilmente eu acho que um jogador da base que teria mais motivação, independente de quem fosse, dificilmente tomaria um drible daquele, cara, porque a motivação dos jogadores ali ontem foi inaceitável, cara. E jogar no clube como o Flamengo, por toda a situação que nós já vivemos, é inaceitável você jogar desmotivado uma partida daquela. Pode continuar, Vitor. Verdade. Então, Bruno, vamos dar continuidade aqui às perguntas, né? Primeiro, dar um abraço a Tomás Mioto, né? Tem sobrenome de cantor sertanejo aí, né? Abre aspas, manda braba e responde se ainda há projeções desse time mais cedo ou mais tarde engrenar de vez com Domi. E outra, se algumas peças desse elenco podem ser consideradas uma espécie de viúva de Jesus, já que é nítida a queda de rendimento de alguns atletas após a saída de Jesus. No caso, são duas perguntas em uma. Boa pergunta. Exatamente, boa pergunta. Então, Tomás, a respeito de uma possível evolução do Flamengo. A gente torce, e por mais que a gente seja torcedor e tal, fanático, é lógico que o clubismo fala mais alto em relação a isso, a gente espera pelo melhor do Flamengo, né? Mas depois de uma goleada tão humilhante quanto a de ontem, fica muito complicado isso. Eu concordo com o Bruno quando ele fala que a respeito de acreditar numa possível melhora do time, que seja 10%. Eu também estou seguindo essa linha aí. Eu defendo a continuidade do trabalho de Domenech, por mais que eu concorde com alguns comentários pedindo a saída dele, mas é aquilo. Eu não consigo esperar uma melhora em relação ao Flamengo, principalmente pelo lado psicológico, porque eu acho que pós-goleada, principalmente da forma como foi, eu acho que vai demorar para essa cicatriz ser realmente acabada de vez, né? Para que consiga estampar essa ferida aí, porque foi algo muito, muito vergonhoso, né? E aquilo. Por mais que seja torcedor, por mais que eu apoie o Flamengo e tal, eu reconheço que vai ser muito complicado dar continuidade depois dessa goleada. E é sempre bom frisar que o nível de pressão vai chegar a um ponto assim que eu nem consigo imaginar até que ponto vai ser, porque já tem muitos torcedores pedindo a saída dele, a situação nos bastidores não está nada legal, e é lógico que se a situação nos bastidores não está legal, isso acaba afetando diretamente e indiretamente no campo também. E para responder a sua segunda pergunta a respeito de umas possíveis viúvas de Jorge Jesus e tal, então, eu acho que o Flamengo já demonstrava um certo desequilíbrio psicológico quando começou a surgir rumores da possível saída de Jorge Jesus para o Benfica. Concordo. Eu acho que os jogadores já começaram a sentir aquilo, tanto é que o Flamengo já não estava jogando em bom nível. Logo, quando o nome de Jesus passou a ser ventilado no possível retorno para Portugal, o Flamengo já deu uma queda nítida de rendimento, principalmente nas finais contra o Fluminense, o time estava muito abaixo, principalmente pelo lado tático. Técnico também, o Flamengo estava deixando muito a desejar. E aí eu acho que naquele momento já havia indícios de que os jogadores estavam sentindo aquele possível adeus de Jorge Jesus. Eu acho que isso realmente pode estar interferindo, né? Mesmo já sendo quase 3 meses pós saída de Jorge Jesus, mesmo mesmo sendo ainda meio que sem noção continuar esse apego todo, né? Até porque já passou, já é página virada, ele vai seguir o caminho dele, no Benfica, os jogadores não podem se prender a isso, não pode de maneira alguma, o Flamengo fica, os jogadores precisam dar satisfação para a torcida, não pode se apegar a Jorge Jesus ao ponto de simplesmente desaprender a jogar futebol. A vida continua, tem que arrumar um jeito de seguir em frente e honrar a camisa do Flamengo.
É jogar com seriedade, é respeitar, acima de tudo, respeitar o Domenech, né? Porque não adianta nada, é ficar só pensando em Jorge Jesus e tal, sendo que tem um técnico no comando atual. Então, é basicamente isso mesmo. Se ainda existe isso, eu acho desnecessário existir dessa maneira. Até porque, como eu falei, Jorge Jesus já é página virada e tem que seguir a vida. Vou dar continuidade às perguntas aqui. Vou responder e já também mandar um abraço para o Alex Galvão. Muito obrigado, Alex, por mandar sua pergunta. E abre aspas. Qual a explicação do time cair drasticamente de rendimento depois da parada da pandemia? Já não estavam jogando muito bem nas finais contra o Flu, na época do Jorge Jesus, e depois que o Domenech chegou, o time piorou. Respondendo à pergunta do Alex, e como o Vitor muito brevemente já comentou sobre isso, eu acho que essa queda de rendimento dos jogadores, ainda com o Jorge Jesus, estava totalmente atrelada com indícios de que ele poderia sair realmente para o Benfica. Então, acho que ali, naqueles jogos, naquele período, já existia, eu acho que meio uma sensação dos próprios jogadores, de quem vivenciava aquela relação, né, do futebol, que tinha contato direto com o Mister, de que ele poderia realmente sair. Tanto que nem os próprios funcionários, né, da comissão técnica que implementavam a equipe do Jorge Jesus, eles sabiam se o Jorge Jesus ia aceitar ou não ir para a Europa. E essa indecisão causou, acho que, muita desmotivação naquele período, e acho que foi o principal motivo do Flamengo ter apresentado aquele futebol drástico, né? Apesar de ser campeão contra o Fluminense ganhando os dois jogos na final geral do Carioca, foram atuações que deixaram muito a desejar. Mas no final de tudo, acredito que seja isso. Tanto que na antes da parada da pandemia, o Flamengo vinha jogando muito bem. Fez ótima partida contra o Independente Del Valle na final da Recopa no Maracanã. Também fez uma boa partida no jogo de ida na Recopa também. E que o Flamengo poderia até empatado, ganhado aquele jogo, né? E Na... Bruno, em Oi. especial o jogo contra o Barcelona, que praticamente foi o melhor jogo do Flamengo no ano, né? Contra o Barcelona no Rio de Janeiro. Cara, eu acho que ainda é o melhor jogo do Flamengo no ano. Eu acho que ainda foi contra o Independente Del Valle na volta do Maracanã. Mas isso é opinião própria. Mas eu entendo muito bem que o Flamengo jogou muito bem contra o Barcelona. Mas, na minha visão, aquele jogo contra o Independente Del Valle, o Flamengo, o Jorge Jesus e tanto a equipe naquele jogo encarou uma situação em que nunca havia acontecido antes, entendeu? Do Flamengo ter uma vantagem de 1-0 quando o Ilharão fosse expulso e jogar com 1 a menos contra a ótima equipe do Independente Del Valle, que realmente fez uma pressão muito ousada naquele jogo, e o Flamengo ainda conseguiu vencer por 3-0. Então a equipe se aplicou muito bem naquele jogo e acho que foi a melhor partida, na minha visão, claro, que o Flamengo fez em 2020. Mas continuando a resposta para o Alex, eu acho que essa queda de rendimento já ocasionou com a saída do Jorge Jesus, do Mischa, né? E assim, ela só tende a piorar quando o Domenech assumiu e viu a comparação de trabalho, os jogadores, que é totalmente diferente. Nós vimos o Jorge Jesus muito ativo em campo, gritando, gesticulando todas as vezes em campo, e o Domenech muito passivo, muito calmo com os jogadores. Então, assim, querendo ou não, o jogador que estava acostumado a um determinado tipo de ambiente, ele realmente costuma a se incomodar. Mas isso, para mim, não é motivo de ter as atuações que nós tivemos agora, né? Porque, como eu já citei, os jogadores são do Flamengo, recebem em dia, viveram tudo que conquistaram no ano passado, e assim, eles são de um clube que tem uma ótima estrutura, que pode proporcionar tudo do bom e do melhor. E, cara, a queda de rendimento piorou com o Dome, mas é aquela coisa. Tem mais a ver com os próprios jogadores de assimilar as ideias. Claro que o Domenech também tem grande parcela de culpa nisso. E assim, é o Marcos Braz chegar, Rodolfo Landim também chegar e ver o que está acontecendo. Mas no geral, acredito que, respondendo a pergunta do Alex, né, para não se alongar mais, eu acho que a desmotivação já era criada com a sensação que o Messi ia sair naquela época. Show, Bruno.
vou finalizar a minha última pergunta e depois Bruno finaliza geral. Então, primeiro vou mandar um abraço aqui para o Anderson Júnior, que ele faz a seguinte pergunta, abre aspas, até que ponto o posicionamento e movimentação, principalmente dos meias, está afetando nos contra-ataques e espaços dados pelo Flamengo nas partidas, fecha aspas. Então, Anderson, é o seguinte, a respeito desse possível espaço que o Flamengo está dando para o adversário, isso é realmente o calcanhar de Aquiles do Flamengo, principalmente no setor do meio campo, porque ali é nítido que há um buraco. E, havendo esse buraco, qualquer adversário que seja qualificado vai saber explorá-lo. E esse buraco fica muito nítido em relação aos dois volantes que jogam à frente da zaga. Como o Domenech é um treinador que utiliza diversas formações de um jogo para o outro, porque é praticamente impossível da gente saber qual Flamengo vai a campo e como ele vai, é natural que aconteça bastante meio que desorganização ali, principalmente porque não estamos tendo tempo para treinar, né? E sem tempo para treinar, para executar isso no jogo, fica muito complicado, mas muito complicado mesmo. E ontem, mais uma vez, Gerson e o Ilharão não tiveram conexão alguma ali no setor do meio campo. E ficou ainda mais nítido no segundo tempo que havia um buraco imenso ali. E o Independente Del Valle, por ser uma equipe qualificada que começa a trabalhar a jogada de trás, vindo para o meio e o ataque, sabendo daquele espaço e construindo as jogadas lá de trás, via muito campo, conseguia enxergar muito campo ali, seja pelo corredor, seja centralizando jogada, e conseguiu fazer o que quis com o Flamengo, né? Infelizmente. Só isso mesmo. Aí você completa aí, Bruno. Certo, então só para a gente finalizar com a última pergunta, né? Vou responder do Caio Felipe, que é em relação mais uma vez ao técnico, mas com outro nome, se referindo a São Paulo. Abre aspas. O que acham do São Paulo treinar o Flamengo, visto que o mesmo está insatisfeito lá no Atlético Mineiro? São Paulo seria um bom nome para substituir o Domi? É, eu fico um pouco desconfortável de responder esse tipo de pergunta por a gente atualmente ter um treinador, que é o Domenech. Mas, claro, respondendo de uma forma hipotética, e a gente tem que ressaltar isso, é, numa situação hipotética onde o Flamengo não teria treinador hoje, e tanto na parte quando o Jorge Jesus saiu, é, a situação natural de substituição do Mister naquela época seria o Sampaoli, cara. No final, até mesmo no ano passado, qualquer pessoa que perguntasse, se o Jorge Jesus não ficar, se ele não renovar, quem seria o treinador do Flamengo? Claro que muita gente tinha medo dessa possibilidade do Mister sair, acabou saindo um pouco mais tarde, mas automaticamente a resposta da pergunta seria o Sampaoli, por ter situações muito parecidas de jogo. Jogo ofensivo, marcação alta, intensidade e etc. Mas, claro que hoje estamos numa situação totalmente diferente. O Sampaoli, já de início de conversa, ele é treinador do Atlético Mineiro e seria um pouco complicado de tirar ele de lá, porque ele está, querendo ou não, é um projeto que foi montado por ele. O Atlético Mineiro teve vários jogadores contratados a pedido do Sampaoli. Então, assim, é muito complicado de a gente responder essa pergunta. Claro, a gente sempre fala de uma maneira hipotética, mas o Sampaoli me agradaria, assim, de forma pessoal, de ser treinador do Flamengo, mas a possibilidade eu acho que são remotas. Principalmente por o Flamengo ter o Domenech como treinador hoje e também pelo Atlético Mineiro também já está envolvido com o São Paulo. Então, querendo ou não, acho que seria, assim, na minha opinião, um bom treinador para substituir o São Paulo ou até mesmo o Jorge Jesus, se por acaso realmente fosse o treinador que viria a substituir ele. Mas hoje é uma situação totalmente distinta daquilo que a gente imaginou no ano passado. Então, acho que sim, seria um bom nome para assumir a equipe do Flamengo. Acho que as ideias de jogo e também até de perfil são muito parecidas com o do Jorge Jesus. Show, Bruno, show, Bruno. E vamos aqui encerrar mais um Talk Fla, né? Eu queria agradecer bastante a participação de vocês, principalmente nos dois últimos podcasts gravados com o Mauro Santana e o William Godoy. A repercussão foi muito legal, foi muito positiva. Os comentários, a forma como a galera interagiu,
a galera compartilhando, se interessando pelo bate-papo, foi extremamente legal e gratificante. E a gente espera, aos poucos, levar um conteúdo ainda mais legal, ainda mais convincente para os ouvintes e que vocês possam agarrar esse projeto conosco. Isso aí. Muito E, obrigado aí, viu? e também vale ressaltar, né, que hoje nós temos a gravação de hoje será um pouco mais extensa, mas é devido a tantos assuntos que nós temos que tratar, querendo ou não. Essa derrota realmente, cara, surgiu de uma maneira muito inesperada, mas que não foi injusta pelo que aconteceu no jogo, né, isso, Vitor? Mas, assim, cara, nós temos que colocar a cabeça em frente, colocar a cabeça no lugar, principalmente. Não pode ter nenhuma conclusão, nenhuma definição com a cabeça quente. Eu acho que isso não seria. E também não acho que é do perfil do Marcos Braz e da diretoria do Flamengo. Acho que algumas decisões vão ser tomadas, não em relação à demissão de funcionários, seja do Domenech ou de outro colaborador que seja do Flamengo. Mas acredito que alguma coisa será anunciada pelo Marcos Braz, claro que vai ser, né? Amanhã na coletiva. Mas realmente nós temos que levar em consideração todo um contexto para poder a gente ter algum tipo de definição, principalmente nesse momento. Mas desde já quero agradecer muito a participação do nosso ouvinte que acompanhou a gente até agora. Pedir desculpas primeiramente pela gravação longa, mas acho que foi necessária pela situação que nós estamos presenciando. Então quero agradecer demais a participação do ouvinte. Até pedir um pouco de desculpas, né, em relação ao nosso pós-jogo. Estamos postando um pouco mais tarde, mas nós queremos fazer esse vídeo não apenas falando desse jogo, mas também de um todo o contexto geral que está envolvendo a situação do time hoje em dia. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado. Deixe o seu like aí, deixe o seu feedback aí nos comentários e até em breve. Tchau, tchau. Saudações rubro-negras.